Saudações, sou Jaya Dueita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Mais um episódio especial que traz um tema, um conceito muito importante para todos nós. E eu tenho uma grande satisfação de apresentar a vocês esse conceito que é tão essencial e necessário nos dias atuais, como foi também há milhares de anos dentro da cultura do yoga, dentro da cultura védica do yoga. Porque esse conceito, na verdade, nos traz uma visão completa, uma visão real, uma visão aplicável e prática nos nossos dias. Esse conceito é definido como Atma Vinigraha ou Atma Vinigraha. Esse conceito está também presente no Bhagavad Gita, como você sabe. Esta nossa temporada atual, estamos focando totalmente em Yoga Mindset. E o que seria esse Yoga Mindset, antes de darmos continuidade ao conceito de hoje, que é o Atma Vinigraha? O Yoga Mindset tem como finalidade, dentro desta temporada, trazer a você conceitos, trazer a você conhecimento, trazer a você uma visão analítica de como é a mente de um yogi, além do tempo, além do que nós vivemos hoje, além do que nós possamos viver no futuro. Sim, princípios que sejam universais e atemporais dentro de uma psicologia de um yogi. E psicologia esta baseada em toda a tradição védica, da literatura védica. Aqui no caso nós estamos focando mais no Bhagavad Gita, mas eu também posso trazer relações, referências do Bhagavad Purana, do Vedanta Sutra ou do Yoga Sutra, dos Upanishads. Qualquer relação que nós estabelecemos com estas antigas escrituras estarão nos fortalecendo e dando realmente um definitivo embasamento para todos estes conceitos, que têm como finalidade estruturar então uma compreensão analítica e prática desta mentalidade, do Yoga Mindset. Então não é um modismo, não é uma tendênciazinha passageira da moda, criada por Yoga Journal ou pelo Yoga Alliance. O que nós estamos trazendo aqui é um conhecimento atemporal, um conhecimento absoluto. E quando eu digo absoluto, significa que estaríamos diríamos, o patamar, ou aquele ponto no qual seria o cume de um pico tal qual o Everest. Ou seja, não há nada mais além disto, em termos de conhecimento que está apresentado para a nossa existência humana. E naturalmente esse conhecimento, levando-nos para além, é o que os yogis buscavam, porque a transcendência da matéria não significa negar a matéria, não significa negar os compromissos que nós temos com a matéria, com a realidade em que vivemos, mas analiticamente uma consciência capaz de entender o que é e o que não é real, o que é e o que não é verdadeiro, no que devemos colocar nossa energia, nossa consciência, e no que não devemos colocar. E isto não significa nenhum tipo de lei que nós devemos seguir como algo estabelecido por sociedades seculares, falhas, de homens totalmente falhos e caídos, ou de sistemas totalmente corruptos e também morticidas, ou mesmo estruturas de uma realidade em que nós dependemos 100% de uma menção idealizada de positivismo, como, por exemplo, acreditar 100% na ciência. Então, o que nós podemos entender é que na mentalidade de um yogi não há necessidade de crenças, não há necessidade de sistemas
criados pelo homem, não há necessidade de estruturas que visem colocar um refúgio real para nós, porque não existe refúgio real dentro dessa natureza efêmera, na qual estas estruturas, numa linha do tempo um pouco maior do que 100 anos, nós vemos que são todas elas falhas. E da mesma forma, não há refúgio em líderes, não há refúgio em poderosos, burocratas, globalistas, ou o que for. Tudo isso são designações. Eu estou aqui tentando apenas trazer a você um conhecimento que ultrapassa qualquer referência nesta condição limitada da existência material. Digo tudo isto porque o conceito que está sendo trazido neste Atma Vinigraha diz respeito a irmos contra tudo aquilo que tenta nos controlar, seja emocionalmente, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja como uma imposição ou como uma lei, uma restrição, ou mesmo o estabelecimento de uma vida completamente ilusória, como se ela fosse a única e verdadeira solução e alternativa. Atma, como vocês já devem ter entendido em outras apresentações, em outros podcasts ou mesmo em nossos vídeos, Atma significa alma. Indica o ser individual que constitui o eu, que constitui este princípio individual, este princípio de unidade que constitui cada um de nós, ou seja, cada um de nós, cada ser vivo, não somente humanos, mas todos os seres vivos, são Atmas individuais. E existe o Paramatma, ou Parambrahman. Paramatma é o princípio ou a manifestação, a categoria específica do Supremo, do Ser Supremo, da Alma Suprema, dentro de cada Atma. Ou seja, nós, ou o eu, enquanto um Atma, possui ainda uma conexão com o Supremo, conexão esta estabelecida pelo Paramatma, a Alma Suprema. Porém, esta Alma Suprema também tem uma outra categoria, que é o Parambrahman, que é o Bhagavan, a forma pessoal, a sua natureza individual também. Porque assim como nós temos a nossa individualidade espiritual transcendente, alma, Deus, ou Ishvara, ou o Ser Supremo, também possui as mesmas características, porque nós somos expansões desse Ser Absoluto. Nós somos seres infinitesimais. Muito bem, Atma. Vinigraha. Vini, podemos entender Vini dentro de outras palavras como sufixos ou prefixos, no caso, o prefixo de Vinyasa, por exemplo. O Vinyasa nos dá a ideia de um processo que vai e vem, um processo que se repete, um ciclo. Vini. Graha. Graha é a mesma raiz de acumular, de guardar, de reter, de ter, diríamos, uma acumulação, muitas vezes também é servido como raiz, greha. Greha é a vida material, o acúmulo material, o apego. Daí surge então, por exemplo, também a ganância, a cobiça, daí a inveja, da inveja a luxúria, da luxúria a ira. E vemos que então há, nesse conceito de graha, uma preponderância a nos enredarmos numa mentalidade completamente mundana, numa mentalidade completamente devastadora para a nossa existência enquanto seres espirituais e não apenas enquanto seres limitados e identificados, presos a um corpo material, já que este corpo material é apenas uma dimensão que está em nossa consciência, uma dimensão física, material, temporal, que está em nosso ser espiritual, que corresponde a apenas 1/4 da nossa completa existência, 1/4 da existência material.
É isto que está nos limitando, apenas um quarto. Outros 3/4 dizem respeito à nossa consciência espiritual, à nossa existência espiritual, à nossa natureza plena espiritual. É como se nós tivéssemos, então, vamos dividir o corpo em 4 partes: braços, tronco, pernas e cabeça. E nós temos, então, a nossa cabeça dentro de um quarto. Os braços, as pernas, o tronco podem estar sendo utilizadas ou com potencial de serem aplicadas na matéria, ou na transcendência, melhor, na espiritualidade. Porém, apenas um quarto, apenas a cabeça está na matéria. E por esse fato, identificado com a matéria, nós estamos totalmente imersos em condições materiais. E dentro dessas condições materiais, este Vini, do Vinigraha, ele nos condiciona a um ciclo de existência material. Porque nós perdemos esta capacidade Atma. Vinigraha. Vinigraha é, então, autocontrole. Autocontrole. Sem essa concepção Atma, nós estaremos controlados pela natureza material, pelos impulsos imediatistas da vida material, das necessidades ilusórias materiais, das pendências, dos apegos, das expectativas, das projeções, das convicções e das designações materiais. E aí então achamos que temos algum controle, mas na verdade nós estamos sendo controlados por todo um mecanismo que é o mecanismo dado por Prakriti. Prakriti é a natureza material. É como uma máquina que está funcionando e está delimitando a nossa existência neste um quarto. O autocontrole, portanto, é assumir a sua natureza real, assumir o seu autocontrole, de que não há esta máquina somente nos controle sobre você e suas atitudes, seu comportamento, sua consciência. Mas, agora, você é o autor, você é o responsável e você é o condutor para onde quer ir. Isto é autocontrole. Já não são mais os sentidos que estão te controlando, a visão, o tato, o paladar, já não são mais os impulsos sensitivos também, como o impulso pela comida, o impulso para o sexo, o impulso para as necessidades que seriam necessidades secundárias, não necessidades primárias da nossa existência. Podemos também entender o próprio conceito de Vinigraha como dentro de conceitos gramaticais ou semânticos, porque significa tanto a mentira de manter algo ou a tentativa de manter algo. Porque enquanto nós tentamos manter alguma coisa que não é, diríamos, cabível dentro de uma manutenção, nós estamos sendo controlados por isso. Por exemplo, se nós tentamos manter a nossa vida material, nós sabemos que a nossa vida material tem um limite, ela tem ciclos, ela tem momentos, ela tem então um processo, começo, meio e fim, em tudo. Nós podemos ter um negócio que de repente pode ter que fechar. Nós estamos com saúde e de repente podemos ficar doentes. O oposto também. Podemos estar numa situação muito difícil e de repente conseguimos fazer algo que mude completamente. Podemos estar doentes e ficar completamente saudáveis. Tudo vai mudar exatamente da nossa capacidade de assumirmos o controle de nossas vidas, assumirmos o controle de nossas decisões, de nossa plenitude espiritual. Da mesma forma, a palavra graha, graha, aqui apenas assim, a sentença graha e não vinigraha, ela é, diríamos, algo que está relacionado com uma preparação para algo. Graha é você se resguardar para algo. Isto nos indica, logo, a ideia de termos uma capacidade de tomada de controle sobre os nossos impulsos
Imagine se numa guerra os comandantes e todos mais não planejam uma estratégia e lançam todos diretamente para a batalha, sem nenhuma estratégia. É a ruína. No nível micro, nós estamos constantemente num combate, dia após dia. Um combate interno, dos impulsos por desejos que poucos, muito poucos, se não nenhum, será realizado plenamente. E isso é fácil de entender, porque nós não temos condições de realizar todos os desejos, até porque os desejos que nós estamos manifestando dentro desta condição de 1/4 da existência, que é material, são desejos materiais. E nós não temos uma dimensão correta do que é a matéria. Então nós temos uma expectativa sobre um prazer, uma satisfação, uma realização, mas aquela expectativa ela é frustrada porque ela é completamente diferente, ou em proporção, ou mesmo em qualidade, de acordo com aquilo que havíamos planejado ou desejado. Logo, nenhum desejo material será realmente, plenamente realizado. Por isso a insatisfação. E por isso, esse processo de lançar-se continuamente, de forma imediata, em busca de algum tipo de gratificação, de algum tipo de satisfação, num plano de 1/4, num plano material. E isto é realmente contraditório, é antinatural, porque a nossa natureza, sendo espiritual e possuindo ainda 3/4 da nossa natureza, ou seja, uma proporção 3 vezes maior do que a proporção de prazer, a proporção de felicidade, a proporção de controle que nós conseguimos ter sobre a nossa real existência, e ainda assim nos subjugamos a uma existência ínfima de apenas 1/4 de nossa totalidade como seres individuais. O autocontrole, então, ele começa, isso está numa outra escritura, que é a escritura que nos traz um conhecimento mais detalhado sobre as instruções transmitidas nos Upanishads, que diz respeito ao autocontrole. Por exemplo, nós podemos definir esse autocontrole como a capacidade de controlar os impulsos da língua, os impulsos da fala, os impulsos dos órgãos genitais, os impulsos por falarmos coisas negativas, o impulso por comermos coisas que não são saudáveis, o impulso por atividades que irão nos colocar um condicionamento ainda maior. Então veja, controlar a língua seria o mais prático e imediato. Controle da língua envolve o que nós falamos, como nós falamos, o porquê falamos. Da mesma forma, também envolve o que nós estamos saboreando, o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, o que nós estamos envolvendo em nossa existência enquanto alimento. E um alimento, claro, do nível físico, mas também alimento do nível espiritual. Por exemplo, dentro da cultura do yoga, existem procedimentos para que nós preparemos o nosso alimento antes de ser ingerido, alimentado dele. Então podemos usar mantras para que esse alimento seja purificado, seja espiritualizado. E naturalmente, para que haja esse processo é necessário um precedente, que nenhum elemento seja proveniente da violência contra outros seres, ou seja, um alimento livre de seres vivos. Seres vivos, mamíferos, ou aves, ou peixes. E aí então nós temos um alimento já em si livre de qualquer tipo de reação kármica, de reação de violências. E então podemos, através desse procedimento, através de mantras, espiritualizar como uma oferenda ao Supremo. E então nós já conseguimos ter a partir daí um primeiro autocontrole, um controle sobre o impulso da língua, de ingerir coisas que são violentas ao nosso organismo e violentas também ao nosso ser espiritual, a nossa natureza espiritual. Da mesma forma, a fala, o quanto nós não deixamos as nossas emoções
se atravessarem, se manifestarem de forma agressiva, de forma completamente ilícita, de forma, às vezes, até mesmo ou violenta, ou de forma de baixo calão. O quanto nós podemos, com a nossa língua, também manifestar emoções negativas, emoções ou medo, receio, ansiedade, frustração, denegrir, como, por exemplo, controlar toda uma sociedade planetária, global, com o medo, com o pânico, com mentira, com ilusões. Por outro lado, então, se nós utilizamos o que nós falamos com base em conhecimento verdadeiro e não em conhecimento de tirania, ou de controle, ou de lavagem cerebral, naturalmente nós estamos fazendo o uso correto da nossa língua e assim estamos desenvolvendo o autocontrole. Porque a mente, como eu disse, estando ela inserida dentro deste 1/4 material, ela só terá atitudes, pensamentos, desejos materiais. E logo, a tendência da mente, é fácil de entender, gosta de coisas negativas, aprecia o sofrimento, aprecia situações que são desfavoráveis à nossa vida saudável. Basta ver os telejornais, basta ver as revistas, as notícias, o quanto atrai a audiência, porque estamos controlados justamente pelo apreço às coisas ruins que existem. E não que o yogi se negue a ver isto, mas ele entende que isto não é algo que eu precise. Eu preciso, sim, é de um pilar real, um pilar de conhecimento, um pilar ou um alicerce que sustente os meus 3/4 de existência plena, e não que alimente a ilusória existência de apenas 1/4 na matéria. Por isso também a palavra graha, ela traz um outro sentido que diz respeito à tenacidade, à perseverança, à persistência, a um propósito definido, a um favor. Interessante que graha também significa ou representa o número 9. Dentro da numerologia ou da astrologia védica, né, o número 9 tem um significado, uma casa importante que é da espiritualidade. Graha. Portanto, a ideia que temos aqui é de autocontrole, de assumir o controle de sua vida, de sua existência, e não sucumbir ao controle imposto pelos sentidos. Imagine que nós estamos vivendo no plano dos 3/4, no plano espiritual, na consciência espiritual, e que de vez em quando nós colocamos a nossa face, a nossa cabeça dentro da água, dentro do aquário. E dentro desse aquário, então, existe toda uma influência que controla a nossa autonomia, controla a nossa independência, controla a nossa identidade. Porém, o autocontrole é compreender que este perigo existe, que este controle sobre você existe. E você, então, não mais entrega suas mãos para esta algema invisível do controle da matéria sobre você, senão que adquire o autocontrole. E como nós podemos adquirir este autocontrole? Lembre-se que esta passagem no Bhagavad Gita, Krishna está expondo esses conceitos todos como base de conhecimento. Tudo isto é conhecimento. Então, o autocontrole é conhecimento. É um conhecimento, é uma ferramenta essencial, importante, como eu disse. Todos os elementos que nós estamos apresentando aqui nesta temporada do Yoga Mindset diz respeito a tópicos, a elementos, a ferramentas, a conceitos de conhecimento. O oposto disso é ignorância. Logo, não aplicar este autocontrole significa estarmos entregues à mais severa ignorância em nossa existência. E então Krishna explica que este
Autocontrole, assim como todos esses tópicos de conhecimento que ele está colocando nesta listagem de versos que estamos apresentando nessa temporada de Yoga Mindset, é para que nós usemos toda a nossa vida, consciência, força para servir ao Supremo. A tendência sob controle da matéria é nós servirmos ao Estado, é servirmos ao patrão, é servirmos à sociedade, é servirmos a um tirano, é servirmos a uma ideologia, é servirmos às tendências da estrutura, do sistema ou de personalidades que estão ali para nos controlar. Mas a natureza essencial da alma, que é servir e amar, quando dotada deste conhecimento, e hoje especificamente do autocontrole, ela então não mais direciona o seu amor e a sua tendência a servir para esta dimensão material, que é ilusória, que está nos enganando há muito tempo. Agora isso não é um problema, porque isso é da natureza material. A escolha é nossa, queremos realmente colocar a nossa vida a favor desta existência material ilusória, que existe um problema, e o problema é este, é que em vez de servirmos a nossa natureza essencial de relação com o absoluto, estamos servindo a esta condição limitante, ilusória e finita da existência, que nós temos, repito, numa dimensão de apenas 1/4 de todo o nosso ser. Portanto, o autoconhecimento vai ser desenvolvido, ou melhor, o autocontrole vai ser desenvolvido à medida que nós então começamos a controlar o que comemos e como comemos, o que falamos e como falamos. Para que isto ocorra é necessário o autoconhecimento. E o autoconhecimento envolve todos os elementos que estão presentes neste grupo de versos que estamos fazendo nesta temporada do Yoga Mindset. Portanto, tem um episódio que foi colocado dias atrás, ou semanas atrás, que diz respeito a todos os versos, onde eu fiz a leitura completa desses versos, para facilitar também a sua compreensão deste conhecimento. E eu farei uma apresentação também mais explanada sobre isso no nosso canal do YouTube. E caso você tenha interesse de conhecer melhor esses pontos ou tópicos do conhecimento, que seriam os essenciais para que possamos desenvolver a nossa plena existência espiritual, digo ainda, sem negar a matéria, mas compreendendo a delimitação que ela proporciona a você enquanto um ser pleno espiritual, pode entrar em contato comigo. Mesmo aqui pelo canal que você está vendo ou pelo nosso site www.yschool.com. E eu terei a grande satisfação de passar para você mais informações, mais conhecimento sobre esses tópicos. No mais, acompanhe os próximos episódios, pois estaremos explanando todos esses conceitos o máximo que pudermos. Então, só para encerrarmos esta nossa apresentação de hoje, nosso podcast sobre autocontrole, eu quero te dar uma referência para que você possa ser eficaz nisto, possa conseguir aplicar esses conceitos e já ter um resultado, não ficar apenas numa quimera. Tire um dia, um único dia da sua vida, e observe todos os impulsos que te levam a cometer coisas que podem ser negativas para você. Apenas observe. E ao observar, ao tomar essa consciência analítica, não faça aquilo que o seu impulso imediato está te colocando a fazer, que sua mente, que seus sentidos estão manifestando para você. Coloque isso em prática. Mesmo que não seja o dia todo, coloque uma manhã, coloque 4 horas no período da tarde, coloque 2 horas, coloque 1 hora, 20 minutos, 30, 10, 5 minutos. Mesmo que você tenha apenas 5 minutos desse exercício diário, de se observar em meditação quais impulsos estão tentando te arrastar para o 1/4 da sua existência. Apenas tome consciência primeiro, para observar
quais são os fatores que estão tirando o seu autocontrole, quais são os elementos que estão controlando você. E a partir daí, você conseguirá trabalhar em cima desses elementos e assumir o controle sobre eles, correspondentemente, assumindo o seu autocontrole. Esta seria uma técnica simples, fácil e prática. Se você não quer ficar o dia todo analisando esses comportamentos sutis que estão envolvendo sua mente, seus sentidos, exercite diariamente, no mínimo 5 minutos, deste processo de, em silêncio, ou mesmo atuando em qualquer situação na sua vida, estar sempre observando, como se estivesse numa tela, num painel de controles, observando quais elementos estão fugindo do seu controle, ou quais fatores estão se sobrepondo para te controlar. Exercite isto. Eu tenho certeza que com este conhecimento, com esse exercício, nós conseguiremos entrar no próximo episódio, onde nós vamos tratar sobre renúncia aos objetos de gozo dos sentidos. Adianto já qual será o tema do nosso próximo episódio aqui do Yoga Mindset. Meu objetivo é te ajudar a assumir a sua plenitude enquanto um ser espiritual dotado de uma natureza humana que está em nós no momento e fazermos da nossa vida o melhor uso para que, como seres humanos espiritualizados, ou melhor, como almas que somos, possamos fazer o uso mais perfeito da nossa existência humana no planeta, hoje e sempre. Muita paz, saúde, serenidade e bem. Namaskar.